Olá, eu quero saudar vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo esteja com você. Já faz um bom tempinho que eu não estou gravando mensagens da palavra de Deus, mas me foi dada essa oportunidade neste momento. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor neste dia. Estou aqui na minha residência. E o coração está ardendo para poder estar aqui transmitindo a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler aqui em 2 carta em Tessalonicenses, do capítulo 2. Estou de pé, então estou sem meu óculos, mas eu quero estar aqui lendo a palavra do Senhor para a tua vida. Vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Em 2 carta de Tessalonicenses, que está escrito assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela a nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vou pôr minha Bíblia aqui neste momento e eu quero aqui falar a palavra de Deus para a sua vida. Eu acredito que a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Ela tem um endereço certo. E eu estou querendo aqui neste momento explicar como a gente, principalmente aqui no Brasil, aqui na América do Sul, estamos vivendo a nossa vida espiritual. Eu quero dizer algo que a volta de Cristo está mais próximo do que nunca. Eu acredito que, não sei o seu tempo do Evangelho, se você acredita ou não, mas eu tenho certeza que você sempre ou já ouviu falar sobre a volta de Jesus, que está mais perto do que nunca. Isso é fato. Mas, porém, os sinais foram dados pela profecia da palavra. E uma delas se encontra em Tessalonicenses, a qual nós acabamos de ler. Que antes que venha, haveria também uma grande apostasia. Isso eu sempre tenho falado diante de muitas mensagens, muitas pregações, a qual eu tenho recebido pelas igrejas, sempre eu tenho falado. O que é apostasia? A mornidão espiritual que o Brasil está vivendo. E isso tem preocupado muitos crentes conservadores, crentes doutrinados, ensinados pela palavra de Deus. O que é conservador? É o crente que acredita que o casamento não é homem com homem e nem mulher com mulher, mas entre homem e mulher. Acredita que o errado sempre é o errado e o certo sempre é o certo, segundo a palavra e a lei que estabelece dentro dela. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde estamos de uma forma muito acelerada, a tecnologia, a ciência se multiplicando, deixando a gente até com os olhos arregalados, né? Olha, deixando a gente perplexos, né? De tanta tecnologia, coisas que a gente nem imaginava existe. Mas a apostasia é uma delas. Quantas pessoas hoje estão confundindo ou deixou se enganar pela vaidade, ouvindo a voz de Satanás?
inimigo de Deus, inimigo do ser humano. O inimigo a qual que não quer que você se aproxime de Deus e não conhecer a verdade que Jesus Cristo é o único que pode levar você para o céu. E eu quero dizer para você que muitas igrejas estão abrindo as suas portas para que o mundo entre, tentando ganhar de uma forma errônea. Como assim? Antigamente, como eu acabei de falar sobre as igrejas conservadoras, hoje estão abrindo a porta para que entrem dentro das congregações, ou seja, as igrejas, trazendo as coisas que o mundo tem mais prazerosos, uniões abomináveis, idolatria, feitiçaria, chocarrice, coisas carnais estão entrando em muitas igrejas e ela está recebendo por quê? Porque já perdeu uma das coisas mais principais da fé, que é Jesus. Perdeu a fé. Essa é a realidade. A igreja perdeu a fé no Senhor Jesus Cristo, na volta dele e diante a palavra de Deus. Perdeu tudo isso. Posso citar o exemplo lá em livro de Êxodo, lá em livro do Pentateuco, falando quando Moisés estava recebendo os mandamentos do Senhor e o povo estava embaixo, não aguentando mais esperar a volta de Moisés. E pegou-se ali Arão, o irmão dele, que deveria ser o copastor daquele momento, e pela fraqueza dele se cedeu à corrupção, a leis imorais que existia daquela época, vindo do Egito. Trouxe a abominação, a idolatria, a imoralidade para a nação que foi escolhida para ser o exemplo diante o mundo. O povo se corrompeu adorando o bezerro de ouro. E muitas igrejas nos dias de hoje estão acontecendo da mesma forma. Jesus falou que voltaria para buscar aquele que tinha se entregado a sua vida, e eu levaria para ele. São João 14 adiante, você pode ver. Não turbe os vossos corações, crede em mim. E dali adiante você pode estar lendo. Mas algo que me deixa decepcionado, que a idolatria está pegando muitas igrejas que se diz até conservadores. Irmão, o alvo da igreja, da adoração, não é o pastor, não é o cantor, não é o músico, não é o preleitor, mas o alvo da adoração é Jesus. E uma das coisas que está entrando e está acabando, eu acredito que vai ter muitas críticas diante disso, mas é a pura realidade. Irmãos, o que salva dentro da igreja, o que liberta, ao qual expulsa demônios, ao qual cura, ainda leva para o céu, é Jesus, e não é o pastor de cartaz. Eu fico, às vezes, como eu posso dizer, triste, quando você vai para a igreja, você entra na porta do templo, você vê o cartaz, a igreja fulano, né, igreja tal, pastor, e a adoração, o alvo é o pastor, mas não é mais Jesus. Isso traz uma mornidão, um esfriamento diante dessas igrejas. Tem muitas igrejas que eu posso dizer que eu até deixei de visitar, porque o que liberta é o pastor,
ao apóstolo, ao missionário. O que cura é o profeta. Não, irmão, o que cura é Jesus. Quando vamos lá pelo Antigo Testamento falar um pouco de Naamã, que foi falado por uma jovem que lá na sua terra natal tinha um homem de Deus, mas quem o curou não foi o homem de Deus, foi Jesus. Quem curou foi Jesus, e Jesus é Deus. Isso é a minha crença e o que eu acredito tanto no Antigo e no Novo Testamento. O que curou foi Deus. Se Jesus falou que ele e o Pai é um, então é Deus. E eu acredito nisso. Essa é a minha concepção, é a minha fé, é o que eu tenho. Agora, quando você vai à igreja, o que a gente apresenta, não, pastor, o que a gente apresenta é Jesus. A adoração é em Jesus. Aí você vai em muitas comunidades ou muitas igrejas que se diz conservadores, que a pessoa é bom, é lógico, você que gosta de cantar, você que gosta de tocar algum instrumento, é muito bom que você se prepare, que você faça um curso. É lógico que Deus também abre a mente, te dá sabedoria, te dá essa graça, que às vezes você nem sequer fazer uma aula, mas você aprende, né? Isso é um dom, é uma bênção de Deus sobre a tua vida. Agora, você usar isso para que o povo olhe em você e fale que você é o espetáculo da igreja, irmão, não faça isso. Eu aconselho a você a não fazer isso. Pega tudo que você tem e adore a Cristo. Põe para Jesus como um alvo de adoração dentro da igreja. Irmão, isso que eu estou dizendo para vocês que estão vendo nesse vídeo é que acontece em muitas igrejas brasileiras. E o que está acontecendo? Está deixando-se o alvo verdadeiro para colocar o materialismo como alvo de adoração. É momento de apostasia. Eu vejo muitos cantores, pregadores, que se diz que jejuam 3 dias, 4 dias. Aí quando um músico não está de acordo com o que ele quer, humilha a pessoa. Onde que está o alvo de adoração? Se arrependa-te. Se você está vendo esse vídeo, se você está vendo isso daí acontecer na tua igreja, se você está entrando no mesmo caminho, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Qual o primeiro amor? É ser submisso ao teu pastor, é ter paciência com os fracos na fé, e assim vai. Então, o que eu peço a você, que esses sinais estão mostrando a volta do Senhor. E se você, diante as mídias, principalmente em Facebook, algumas notícias, você pode perceber que tudo está contrário à fé cristã. Tudo está debatendo a fé cristã. Seja na religiosidade, seja nos estudos, tudo está combatendo a fé cristã. Até na área política. Então, por isso que eu quero dizer para você que crente verdadeiro, ele não anda do lado do povo da esquerda. Tome cuidado com o comunismo, porque ela sufoca, ela quer controlar a igreja com as suas mãos. Tá entendendo? Então, entenda uma coisa. Deus te ama. Seja conservador. Guarde a palavra de Deus dentro do seu coração e acredite que Jesus Cristo está voltando. Quantas igrejas estão se corrompendo, igual fez o povo de Israel, se entregando à idolatria, à moralidade. Conserva-te, ame a tua alma, e breve Jesus virá. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que é um alerta sobre a volta de Cristo.
Tá entendendo? O mundo está com essa guerra de direita e esquerda, está se preparando, principalmente o lado da esquerda, para que o anticristo volte. Então se prepare-te para encontrar com o teu Deus.